Concedo a palavra ao nobre deputado Paz de Lira. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, agora há pouco a Comissão de Direitos Humanos patrocinou uma audiência pública a respeito dos rumos da reforma agrária. E em massa esteve lá o pessoal do CONTAG, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que distribuiu um manifesto do Grito Terra Brasil. Durante essa audiência pública, em que infelizmente não havia o lado do agronegócio para falar alguma coisa a respeito do assunto de tema tão importante para a nação, eu verifiquei que o manifesto da CONTAG, o Grito da Terra Brasil, tem uma coincidência extremamente importante com aqueles que lutam pelo agronegócio, comparando o que consta aqui com uma entrevista recente do ministro da Agricultura, Reinaldo Stefanes, publicada no Jornal do Brasil no dia 4 de maio. Qual é essa coincidência? O CONTAG defende a revisão do Código Florestal Brasileiro nos seguintes termos: com a finalidade de contribuir para a construção de uma legislação ambiental que trate a agricultura familiar de forma diferenciada, considerando as especificidades geográficas e ecossistêmicas das regiões brasileiras, a pluralidade e as diversidades sociais, econômicas e culturais locais, o que me parece muito razoável. E o ministro da Agricultura diz exatamente a mesma coisa nessa entrevista, exatamente a mesma coisa. Ele defende a revisão do Código Florestal para que a agricultura brasileira não seja sacrificada e ataca, por exemplo, a incoerência da proibição ambiental de cultivar em várzeas o arroz, não é? E de cultivar nas encostas, o caso do café, por exemplo. É a mesma posição. Com isso eu quero dizer que, em termos de produção de alimentos para o país, para o futuro, não existe incompatibilidade entre o agronegócio e a agricultura familiar. Ambas podem e devem caminhar juntas para construir as riquezas do Brasil. Agora, o que o pessoal do Grito da Terra, por outro lado, defende é um tipo de reforma agrária meio que na marra. Isso é que não pode acontecer. As posições que podem ser perfeitamente conciliadas da agricultura familiar e da grande agricultura, do agronegócio, exigem essencialmente estrutura, apoio, financiamento, vias de escoamento. Se isso acontecer, acontecerá em benefício dos dois segmentos e acontecerá em benefício de nós outros que nos tornamos cidadãos urbanos e que dependemos dos alimentos produzidos no campo, pelo agronegócio e pela agricultura familiar também, para o sustento das nossas famílias, para que não morramos de fome, senão todos estaríamos mortos. Então, o que nós devemos sempre exortar e cuidar é para que os movimentos reivindicatórios, que são legítimos, que os movimentos de pressão dos trabalhadores, que são legítimos, sejam realizados como esse que aconteceu hoje aqui, pressionando o poder, porque o poder sente pressão, pressionando o parlamento, pressionando o poder executivo, lutando por suas causas, mas nunca escorregando para a mesma violência que o movimento alega querer combater. Nós devemos lutar contra qualquer violência praticada contra trabalhadores, contra militantes do movimento do Sem Terra, mas também devemos lutar para que os sem terra não escorreguem na mesma armadilha, não passem a utilizar os mesmos modos de violência. O que nós temos visto é a ocupação ilegal de propriedades produtivas, à revelia da lei e frequentemente com violências até mais graves do que aquelas denunciadas pelos trabalhadores e são praticadas contra os trabalhadores. O que é preciso é um movimento de pacificação. Não vamos nos esquecer que o Estatuto da Terra, afinal de contas, foi editado em 1964, debaixo do governo militar do general Castelo Branco. Foi a primeira grande lei a tratar da reforma agrária no país. E foi do Estatuto da Terra de 1964 que se desenvolveu a legislação que hoje permite a existência de um programa de reforma agrária correto, um programa de reforma agrária metódico, mas que se faça dentro da lei e sem violência. É preciso que nós tragamos em comunhão os trabalhadores rurais do Brasil, seja no ramo do agronegócio, seja no ramo da agricultura familiar. E principalmente, quando são estabelecidos assentamentos, não adianta que o governo faça assentamentos apenas como propaganda política de uma bandeira, sem dar apoio material, sem dar tecnologia, sem oferecer estradas para o escoamento da produção da agricultura familiar. Porque se isso acontecer, os agricultores familiares só vão poder olhar para o seu próprio umbigo, só vão poder produzir para a sua família, e a produção deles não alcançará as grandes cidades e, portanto, este grande projeto nacional de alimentação, de alimentos para o Brasil e para o mundo, fatalmente fracassará. Muito obrigado por sua atenção. Presidência cumprimenta o nobre deputado Paz de Lira pelo seu oportuno pronunciamento.
abordando a questão do agronegócio e da agricultura familiar e reclamando do poder público um amparo financeiro para que essas atividades se processem em favor do desenvolvimento nacional. Portanto, a mesa cumprimenta o nobre deputado Paz de Lira e, naturalmente, endossa a sua preocupação em relação às propriedades produtivas que passam a ser inexplicavelmente alcançadas por invasões indevidas.